Atenção, senhoras e senhores, um QRX na rede, está começando mais um episódio do nosso canal e hoje nós temos aqui um convidado especial, o Júnior, do Grupo Arteris, que vai bater um papo com a gente aqui, falando de vários assuntos, inclusive sobre a carreira dele e todos os aspectos que contribuem para a gente conseguir combater as perdas evitáveis, as mortes no trânsito, a gente diminuir esse número absurdo que é do sinistro de trânsito no Brasil. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à Resgatécnica, que é uma parceira que compartilha do nosso propósito, né, contra as perdas evitáveis. E a Resgatécnica, ela é uma referência de mercado quando se trata de produtos de resgate, e a PH também. Então, além dela ser aí a responsável pela distribuição dos desencarceradores da Rolmatro, né? Então, para você que é do APH, para você que é do salvamento, fica essa dica, esse bizu aí. E para você também aí que é empresa, que precisa desses equipamentos e materiais, dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa de qualidade. Bom, eu vou passar aqui a palavra para a Letícia, que a Letícia também vai fazer esse bate-bola com a gente aqui. Então, Letícia, por favor. Obrigada. Mais um podcast, hoje com uma presença especial, né? A gente vai falar com um profissional inspirador, né? E que tem uma habilidade única de estar presente em diversos lugares, né? Ao mesmo tempo. E gerenciar, né? E coordenar projetos e equipes, né? Essa pessoa, esse profissional é o Júnior. O Júnior, hoje, ele está como gerente regional do Grupo Arteris, né? Ele entra ali na operação e na manutenção tecnológica, né? Nas 3 concessionárias da Arteris, Litoral Sul, Regis Bittencourt e Planalto Sul. Então, é uma honra hoje ter o Júnior aqui no nosso podcast. Júnior, vamos falar um pouquinho primeiro, antes da gente entrar no assunto que é em relação à segurança, né? Eu queria saber um pouquinho mais da sua trajetória profissional. Como que o Júnior entrou nesse mundo de rodovia? Como que o Júnior é tão apaixonado hoje, né? Porque é paixão que nos move, né? Para a gente estar nessa área. Então, conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente, Júnior. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, né, para vir falar um pouquinho sobre o que a gente faz, né, sobre o que eu faço, o que é Arteris, o que é o nosso propósito, né. Então, na tua fala, Anderson, já falou um pouquinho do que é o nosso propósito também, que é salvar vidas, né. Então, a gente tem uma tarefa muito difícil e muito nobre, e vou contar um pouquinho de como tudo começou. Então, foi lá em 2008, né, quando assim foi a segunda etapa das concessões federais. E aí iniciou a Litoral Sul, na época eu trabalhava no Porto, lá em Itajaí. E a minha esposa, hoje era minha namorada, na época morava em Joinville. E aí eu precisava sair de Itajaí e voltar para Joinville, né? E aí consegui passar num processo seletivo na época lá da antiga OHL, né? Depois teve a transição para Arteris. E aí eu fui contratado em 2008, quando iniciou a operação Bem no início. da concessão. E aí eu comecei como líder de tráfego, então eu cuidava de um trecho específico lá, 50 quilômetros. Então era tudo muito novo, né? Já vinha o pessoal das concessões, a grande maioria das concessões do Paraná, que já tinham experiência e tal, eu era novato ali. Mas com o tempo eu comecei a perceber, olha, o que a galera faz aqui não é muito difícil, eu acho que eu também consigo fazer. E aí já, logo em seguida, já me jogaram para um trecho mais crítico, que é a Serra da 376, não preciso falar muito porque vocês conhecem bem. Mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi uma escola, né? Então, é na dificuldade que a gente consegue mostrar o potencial de cada um, o que a gente tem de melhor, aprende muito com tudo isso. E aí depois é a história, né? Então já são 15 anos aí, agora é um desafio, 3 concessões, 2 grandes, né? Que é a Litoral e a Regis, e a Planalto, que é uma concessionária média, ocorrências diárias, né? Então, enquanto a gente está falando aqui, a gente tem 46 quilômetros de fila lá na Regis, em razão de um tombamento, né, uma ocorrência bem crítica. Então, diariamente tem bastante desafio aí na Regional Sul para nós. E hoje você está fazendo toda a parte de gestão dessas 3, né? Faço das 3, né? Então, em 2019, a gente mudou o formato, né? Então, a gente virou uma regional. Antes era cada um na sua concessionária. E aí, em 2019, a gente unificou, virou a Regional Sul.
Então unificou a gestão de 3 concessionárias, a gente trouxe a sede administrativa aqui para São José dos Pinhais, que é o centro das 3 rodovias, né? E a gente administra as 3 com uma sede regional aqui. Então é um desafio enorme. A gente tô falando aí de pessoas diretas só na minha área, eu tenho mais de 1.200 colaboradores, né? Então gestão de pessoas é um desafio enorme. Quem é gestor sabe disso. É gestor de ativos, de processos, então é muito grande, né? A gente fala em quase 1.200 quilômetros aqui da Regional Sul, então no pico lá no verão eu estou falando em 1.100 ocorrências dia, né? Então é muito evento, muita gente envolvida, muito atendimento, é muito grande, né? Então realmente são as maiores do Brasil, a gente vai, se pegar 5 maiores do Brasil, com certeza a Regis Litoral está entre elas, então tem uma demanda muito grande, né? E tem quantos veículos operacionais em todas essas? Hoje a gente passa de 100 veículos operacionais aqui no dia a dia, né? Então é bastante coisa, né? A gente roda... São números bem... então a gente roda 24 horas em inspeção de tráfego, a gente atende com ambulância, com guincho, ambulância básica, ambulância avançada, caminhão de apreensão de animais, caminhão-pipa, é muito recurso rodando, né? Então o usuário da rodovia ele não tem noção que é uma concessão de rodovia que ela traz, né? Então ele imagina que é só pagar o pedágio, não é só isso, né? Então tem muito serviço por trás disso, né? Então... é muito grande o que a concessão traz para um determinado local, né? E acho que é bem legal, inclusive, a gente está tendo essa oportunidade, porque uma boa parte das pessoas que não trabalham com rodovias, eles não têm essa noção, essa grandeza que é, né? E a complexidade que é para fazer uma concessionária rodar de maneira segura, que tenha fluidez e tudo mais. E o Júnior está sendo o primeiro do nosso canal Queixes na Rede a trazer essas informações, que é muito importante para vocês que estão acompanhando, ter o entendimento da complexidade que é e quão importante é. Quão importante é, né? E o resultado que isso traz, né? Sim. E o CCO ficou centralizado aqui, né? Sim. A gente, quando unificou, a gente trouxe o CCO nesse formato centralizado, né? Então, ele é o primeiro no Brasil hoje, você ter 3 CCOs no mesmo ambiente. Então, a gente tem 3 concessionários, né? Cada um com seu vídeo wall, um ao lado do outro. Todas as posições que tinham antes nas suas concessionárias a gente manteve nesse formato. Então a gente tem um modelo integrado hoje de operação, né? A gente sabe que tem outro grupo de concessão que tem 2 no mesmo ambiente, a gente tem 3. Nos dá um ganho em agilidade, em compartilhamento de informações, né? De unificar informações muito grande. Então a gente passou por alguns momentos de crise, né? O mais recente que mais impactou aí foi as quedas de barreira no final do ano, na 376. Então, com 3 concessionários, a gente conseguiu operacionalmente administrar de uma forma aos recursos atenderem, dar informação para o usuário, informar quando a rodovia estava fechada, quando estava operando, deslocar o usuário para outra rodovia, uma rota alternativa. Então, ele traz muito esse benefício, né? E a gente consegue atender muito também o órgão policial, né? Pelo fato de a gente estar monitorando 24 horas, ter câmeras lá, ter equipe 24 horas. Então, a gente subsidia muito as forças policiais, os órgãos aí de segurança pública de modo geral. E são aproximadamente 800 câmeras? Isso, a gente passa um pouquinho, né, desse número. A gente vai ter um incremento aí de câmeras, a gente vai passar de 1.000 câmeras CFTV nas rodovias aí em até 2 anos. Então é uma quantidade enorme, a gente vai para quase 100% do trecho monitorado coberto, né? Então é muito grande isso, né, quando a gente fala. A rodovia é um organismo vivo que reage aos seus estímulos, né? Então tá tudo tranquilo, mas do nada pode ficar o caos, né? Então isso é 24 horas, né? Então ela não está programada para quando parar, para quando vai dar o acidente, né? Sim, previsto. E essas câmeras, ela tem um alcance de amplitude bem grande, né? Então, ela auxilia em vários contextos, né? Uma confusão que é normal ter, por exemplo, as pessoas acham assim, se eu te passar a placa do meu carro, tu vai achar? Em um OCR eu acho, né? Mas no monitoramento da rodovia, ele é macro, né? Então, eu tenho ali o máximo que eu consigo enxergar, identificar um problema e tratá-lo, né? E eu também não consigo, depois da imagem gravada, voltar para ver o outro lado, né? Então, as pessoas acham, consegue ver o outro lado? Eu falei, não é déjà vu aqui, não é o filme, eu vou voltar, né? Então, tem muito disso. Né? Então, a força policial, quando ela quer uma informação, às vezes a gente convida, vem aqui ver o que eu tenho, até para tu saber o pedido que tu vai me fazer, né? Porque ela não nasce com o olhar da segurança pública, né? Ela nasce com o olhar do monitoramento de trânsito, ali do tráfego de modo geral, né? O macro que eu vou assistir. Sim. Obviamente que a gente tem outros sistemas lá que auxiliam muito, né? Mas é bom conhecer, assim, não, vem aqui, dá uma olhada no que eu tenho. Porque é comum, chega lá um pedido, eu quero um pedido do quilômetro 0 até o 200, todas as câmeras em uma semana. Eu falo assim, cara, você vai conseguir
assistir tudo isso. Tudo isso é porque é coisa. É 24 horas e cada câmera é muita coisa, né? Então vamos tentar filtrar para entender melhor. Mas com esse tempo todo o pessoal já começou a entender, a gente procura entregar de uma forma melhor também. E auxilia Sim. muito, né? Muito, né? E assim, dentro de todas essas rodovias, né? Das 3, Litoral Sul, Regis Bittencourt e Planalto Sul. Como que a Arteris, né? Como que vocês abordam a questão de segurança em relação aos usuários, né? Quais são as principais estratégias, né, que vocês têm, né, e iniciativa que já estão implementadas ali, né, pela empresa nesse sentido? Falando um pouco de segurança, né, do usuário. Até, como o Anderson falou, para quem está assistindo, que não seja da área, né, de rodovia, do OQH, quem é usuário, para poder entender um pouco, né? Como você falou, tem todo o por trás, né, para a pessoa entender. Pode até parecer narrativa, né? Mas para nós da Arteris é muito forte a questão de segurança viária, né? E realmente todas as concessões, não só aqui a Regional Sul, todas as nossas concessões têm essa preocupação em corrigir pontos críticos de acidente, né? Então tem determinados locais que requerem mais atenção do usuário da rodovia e requer mais atenção da concessionária em tratar esses locais. Então nós analisamos essas ocorrências mensalmente dos acidentes e eles nos dão indicadores de locais que eu preciso fazer algum tipo de intervenção e tratar. Tem correção que eu consigo fazer de forma muito rápida, muito pontual, baixo custo, mas tem intervenção que a gente requer investimento, né? Então, alguns estão no contrato de concessão. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos um trecho inicial aqui de Curitiba, Fazenda Rio Grande, na Planalto Sul, na BR-116, que ele era pista simples. O contrato de concessão trouxe a duplicação. Então, quando você faz a duplicação nesse local, você tem um ganho em segurança viária na redução de 93% das fatalidades, né? Porque você tinha uma rodovia de pista simples, né? Então a colisão frontal é algo muito comum, o cruzamento em nível é muito comum, e aí a infraestrutura vem, constrói uma duplicação e você elimina esse problema, você resolveu. E tem outros pontos que a gente fez. Iluminou a 376, implantou 2 áreas de escape na 376, uma na Regis, duplicou a Regis, colocou 4 túneis. Então, obra de arte, obras de infraestrutura, obras estruturantes, elas corrigem um problema de segurança viária e entregam para a sociedade um resultado fantástico. Mas nós percebemos muitos locais que é o comportamento lá do usuário que é o problema. Então, quando você percebe a implantação de um radar, por exemplo, que aquele local ali ele era um ponto crítico até então, e o fator que identificava a criticidade era a velocidade do usuário. Então, a rodovia ela é planejada por uma determinada velocidade. A gente tem mais de 2.000 acessos irregulares entrando e saindo nas rodovias. Em qualquer momento pode entrar e sair alguém. Isso não combina com o cara andar 140, 150, 170. Então, a velocidade é de acordo com isso, é de acordo com a geometria, é de acordo com tudo isso. O brasileiro ele não entende, né? Ele quer andar cada vez mais. A 376, o máximo é 110 em alguns locais, a 101 é 100. Se você for andar 100 na BR-101, você vai ser ultrapassado por muita gente. As pessoas não têm mais paciência, querem acelerar, querem andar mais. E o congestionamento ele favorece os acidentes, porque é descontrolado esse volume na rodovia. Então as pessoas não respeitam mais uma distância segura, usam muito o telefone, bebem, vão dirigir, fazem uso de droga. Então, assim, tudo isso está presente nesse ambiente rodoviário, que é o comportamento do ser humano, que é algo que a gente precisa tentar corrigir. Não é fácil. Não. Trabalho para agora. Então a gente tem projeto que vai lá na escola, tentar mudar aquele cidadão enquanto criança para vir para o trânsito diferente, mas também tem as outras campanhas, tirar o cara um pouco da rodovia, fazer uma abordagem, o policiamento junto fazendo fiscalização, para tentar levar uma mensagem. Mas o condutor precisa entender que ele é o principal agente do trânsito, ele é o responsável, né? Ele que acelera, que freia, que dirige, que descansa, que não. Então essa mensagem a gente tenta passar através das nossas campanhas, ações e tudo que a gente tem feito aí nesses 15 anos. E vocês aderiram ao Pacto da ONU, né? Da redução de 50% de fatalidades. A primeira década a gente conseguiu reduzir, passou um pouquinho de 50%, e a gente renovou o compromisso agora, né? Então, é difícil, não é fácil, né? Então, assim, quando a gente fala em meta de redução, é um negócio muito ruim quando você fala algo diferente de zero, né? Porque você está falando em vidas, né? Então, é um número difícil? É impossível, não, mas é muito difícil atingir. Mas a gente não pode pensar diferente, né? Às vezes uma pessoa é da minha família, não vou querer, né? Se tiver uma pessoa Exato. já faz. Mas é difícil. E é um número assustador
E é mais assustador ainda quando a gente percebe que por si só o número não é o suficiente para conscientizar. São mais de 1.300.000 pessoas morrendo todo ano no mundo, né? No Brasil a gente tem aí 40 mil, isso que os números são, né? As fontes e tudo mais. E isso por si só já deveria ser uma maneira de conscientização. E eu falo isso porque às vezes até nós profissionais que tá ali tripulando uma ambulância, por vezes a gente não consegue entender que até a própria ambulância, ela tem, por questão de segurança, não adianta querer andar 180, aquele veículo não foi projetado, a rodovia, se ela tem aquele limite, como o Júnior colocou, é porque estabelece que vai te trazer segurança de tempo de frenagem, né? Tudo pode acontecer, entra um cachorro, Sim, você sim. diz. Então, e até no episódio que nós tivemos com o Marinos, né, ele contando algo interessante para nós na Holanda, dependendo do horário e da condição climática, muda o limite de velocidade. Tanto é que o número deles lá é cada vez menor. Mas isso é porque é um trabalho muito intenso da conscientização. Eu fui para a Alemanha no passado, e aí eu rodei de Hannover até a divisa da Alemanha com a República Tcheca. E dirigi lá, né? Tinha essa curiosidade de andar nas autobahns e tudo mais. Então já chama a atenção que os acessos que eu falei já você não tem. Não tem. São acessos regulares em determinados locais. Enquanto você está dirigindo, você não tem distração do que está na tua faixa de domínio ao lado. Você não vê loja, é o posto de combustível, aquela parada para descanso, e é tudo coberto por vegetação. Então a tua distração é zero, você está olhando para frente. Então você tem 3, 4 vias, a tua velocidade é de acordo com a via que tu está andando. O veículo que eu estava, ele automaticamente acelerava e diminuía de acordo com a velocidade. No começo eu até estranhei, mas depois já acostumou. E aí eu peguei uma obra no meio do caminho que gerou fila. E aí algo me chamou a atenção. Todos os veículos pesados do lado direito, 100%, todos. Olha só. Todos os demais do lado esquerdo e o centro livre. Veículo de emergência. Veículo de ambulância ou polícia. Então, assim, o alemão já venceu a educação que a gente ainda não venceu. Né? Então, ele consegue, na placa, falar que o pesado vai para a direita, o leve vai para a esquerda e o meio para o veículo de emergência. A gente recentemente viu aqui no trecho da região metropolitana de Curitiba, as viaturas de emergência não chegam no acidente, porque o acostamento está tomado e as pessoas querem passar. Então é contra isso também que a gente luta diariamente, né? O cidadão entender que cada um tem o seu lugar ali e tem que respeitar o espaço de todos, né? Isso é muito difícil. É muito difícil, é uma mudança de cultura e não é da noite pro dia. Né? Não. E como você falou, tem que começar lá dos pequenininhos. Né? Mas, a gente tem um exemplo para nós que é muito, muito legal de falar, que são as áreas de escape, né? Então, a gente vai, esse ano, talvez chegar lá em 1.000 vidas salvas, depois que implantou as 3 áreas de escape. Então, eu passei a minha trajetória nesse trecho da 376, eu vi vários acidentes ali, vários veículos. O meu primeiro acidente que eu atendi na 376 foi um caminhão, 3 eixos, ele saiu de pista, ele primeiro bateu num veículo leve, levou uma vítima fatal, e depois ele saiu de pista e o condutor foi a óbito também. Onde é hoje a primeira área de escape nossa no quilômetro 671. Foi lá. O primeiro acidente que eu atendi foi lá. Uma cinemática assim, bem importante. E aí a gente constrói a primeira área de escape, constrói a segunda lá na Regis, na Serra do Cafezal, e constrói a terceira na 376 do lado esquerdo, uma inovação, né, com pórtico rolante maior, uma evolução dos 2 projetos anteriores. E a gente começa a coletar essa quantidade de pessoas utilizando a área de escape, evitando um acidente. A gente olha o número, a gente tem placa lá nas áreas de escape, a gente colocou lá para simbolizar isso. E a gente está perto de 1.000 vidas poupadas. Cara, isso é um negócio que a gente pode ir embora e falar assim, pô, parte da minha tarefa eu cumpri, sabe? Então, isso é gratificante, né? Então, entregar isso, entregar um túnel, entregar uma duplicação, entregar um viaduto, que antes era um retorno em nível, você colocou um dispositivo para fazer em desnível, né? Então, isso é muito gratificante. E as pessoas, às vezes, não percebem o que é essa entrega, né? Então, por exemplo... E isso é o que move, né? Nos motiva, né? A parte operacional, a parte da engenharia, né? Toda a concessão é de, pô, você conseguir contar que você evitou 1.000 mortes, né? 1.000. São 1.000 famílias, são 1.000 pais de famílias. São várias histórias, né?
recentemente teve um ônibus. Na semana passada. Foi semana Foi, passada, né? 29 pessoas. Nossa, olha só. É. E ali, meu, você vê na velocidade que o veículo vem por ter perdido, provavelmente acho que foi isso, perdeu o freio, não tenho certeza, não acompanhei. Provavelmente o desfecho seria muito trágico, Sim. porque é uma velocidade desproporcional pro ser humano absorver quando tudo aquilo ali vai sendo retorcido, É. né? Como colocado o retorno em nível, lesões são muito mais graves Sem dúvida. nessas do que Colisão em T, né? Uma colisão em T. inteira. A proteção lateral do veículo é baixíssima, né? É muito mais grave as lesões, mortalidade e morbidade do que sim. colisão frontal. Uhum. Então, quando tira esse tipo de retorno, é um benefício que, de fato, as pessoas não... Às vezes Não tem noção porque não vive isso. É difícil. O nosso acidente com o maior número de fatais, né? Foi um ônibus. Então, quando a gente olha um ônibus entrando lá na área de escape, porque a gente viveu isso 2 anos atrás, né? A gente sabe o que é. É aquele ônibus que veio do Pará e tal, Sim. né? A área de escape estava livre para ele, por algum motivo ele não utilizou, e aí aconteceu, foram 19 vítimas fatais. É algo, assim, eu fui na ocorrência, é algo terrível, né? Então, assim, E aproveitando o gancho do aspecto da área de escape, né? Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho quando ainda estava... Para quem não conhece, o pessoal que está nos acompanhando, tem umas pedrinhas, como que funciona? Quais são um pouco das características ali? Dispositivo, profundidade, largura? Porque a primeira vez que eu vi, eu vou ser sincero, falei, mas rapaz, isso aqui segura uma carreta com 40 toneladas. Então, assim, eu acredito que tem muita gente que tem essa dúvida. Segura, gente? Eu segura. Teve uma ocorrência, acho que foi na Regis, que entrou um caminhão, depois entrou outro. foi na 376. Na 376. Então, assim, cara, impressionante aquilo. Então, basicamente, as pessoas, para poder imaginar, né? Então, você cria uma caixa, né, fora da rodovia, com algum material que vai absorver lá o impacto e desacelerar aquela massa lá que está entrando com velocidade, né? Então, a norma, ela traz a possibilidade de você utilizar areia, você utilizar cabo de aço, utilizar brita, e a gente optou por utilizar sinazita, que é argila expandida. É comum em jardim utilizar aquilo. isso. Então, em quantidade, né, o que acontece? O veículo ele vai entrando naquele trilho, naquele local que é a caixa, e a sinazita ela vai penetrando nos espaços vazios do veículo. Então, ela vai preenchendo, né, o chassi entre pneus, a assoalho, ela vai completando aquilo, ela vai desacelerando de uma forma que vai parar e ele vai ficar tranquilo. Sim. Então, esse é o conceito, né? Então, quando a gente termina de implantar a área de escape, a gente faz um teste de homologação, que nós chamamos. Isso não está em norma, mas nós trouxemos lá o pessoal da USP, lá da Universidade de São Carlos, para nos ajudar a escrever um teste, falando assim, olha, isso que o projeto previu é o que foi executado, a gente está testando aqui com várias velocidades para dizer que funciona. Validado. A gente trouxe a Volvo, que é uma parceira em segurança, né, reconhecida mundialmente. Sim. A Volvo cedeu os dois veículos, e a gente fez 2 dias de teste em várias velocidades, então a gente entrou com 125 km por hora com 59 toneladas, que é o peso de balança de um veículo 7 eixos, né? Como diz o E então, esse foi o último teste do segundo dia. Então, a gente tem certeza do que está falando, né? Então, a gente tem, aí desde 2011, a primeira área de escape implantada, então já tem Na Litoral Sul? a gente já tem uma experiência de como ela funciona, como ela reage. Ela dá sinais para nós quando ela precisa de manutenção. Ó, faz alguma coisa, porque eu já estou dando sinais aqui. Então, a gente conhece muito o dispositivo, né? E nessa última área de escape, a gente inovou, né? Então, a gente colocou do lado esquerdo da rodovia. Por quê? Porque a gente via nos flagrantes que os veículos ficavam livres, sem freios, e ele procura a faixa rápida, que era a faixa da esquerda, porque sempre tem um mais lento que ele na direita. E aí, ele procurava a faixa da esquerda e depois, vamos fazer ele cruzar, passar na frente de todo mundo? E aí, a gente propôs isso em projeto, foi para a agência, discutiu o projeto e colocamos ela do lado esquerdo. E é muito assertivo ela estar ali, né? Com certeza. E aí, Lógico. tanto é que ela, pelo pouco tempo de uso que tem, porque a gente entregou ela em novembro de 19, pela quantidade de uso, ela já supera percentualmente as outras, né? Então, a gente tem uma serra com uma descida muito forte, né? A gente sai lá da cota 900 para a cota 300 em poucos quilômetros. Né? Então, a declividade muito alta. Se o condutor não respeitar peso, velocidade, ele vai ter problema. Isso é fato, né? Então,
E recentemente a gente achou um parceiro aí, uma empresa que é a Shoes Automotive. Pode falar nome aqui, né? A Shoes Automotive, ela nos procurou, né? Então ela é uma autopeça. Ela falou assim, eu quero desenvolver um sensor preditivo aqui para avisar o transportador e o condutor que ele vai ter problema. Para evitar que ele use área de escape, para evitar que ele tenha problema. E aí a gente fez umas reuniões com eles. A gente vai trazer para os nossos veículos que trabalham ali no trecho de serra para testar e mostrar, ó, isso aqui tem, existe, funciona. Usem para evitar o problema, né? Então a ideia nossa é isso aí. Mas a gente começa a perceber as pessoas procurando alternativas, né, para entregar segurança viária, porque não adianta a gente trabalhar só em um pilar, né? Então, o que a gente acredita? Que é o condutor seguro em vias seguras em veículos seguros. Se a gente tiver a junção desses três, a gente tem um trânsito seguro. Com toda certeza. Essa é a visão zero da Suécia, né? Então, é isso que a gente tem que trazer, sabe? Tem que ter o condutor seguro, ele sabendo o que ele tem que fazer. Sim. Vias seguras, né? Você tenha lá dispositivo que vai evitar problema. E quando tiver problema, ela minimizar aquele problema, né? Que é o conceito da rodovia que perdoa. Né? E os veículos cada vez mais seguros, né? Com dispositivos de segurança e assim por diante, né? Para tentar tolerar todos os erros anteriores e não agravar, pelo contrário. Controlar. A gente percebe, por exemplo, para nós, o resgate, ao mesmo tempo que ele é uma solução, porque ele acaba, quando o veículo ele é muito mais seguro, ele após sinistro, ele apresenta, os pacientes apresentam menores lesões, óbvio que dentro de um limite, né? Não é porque o veículo é um veículo X de tantos milhões de reais que o seu organismo vai suportar toda a desaceleração. Então, quando comparado com colisões com velocidade parecidas, esses veículos, eles protegem mais os seus ocupantes. Ao mesmo tempo, para nós, vira um desafio, porque são veículos mais resistentes, mais rígidos, com estruturas muito maiores, e isso é cada vez mais, para quem é do APH, tem que cada vez mais estar sendo atualizado e com ferramentas disponíveis que vença isso, né? Porque você pega uma BMW da vida, não é a mesma coisa que cortar um Fusquinha 67, né? Pequena diferença. Né? Júnior, e como que a Arteris, ela acaba metrificando, como ela mede, né, a efetividade de todas essas ações, né, que você comentou ao longo do tempo? A gente tem indicadores que nos balizam nas ações, né? Então, dentro da Arteris, a gente tem um grupo chamado GERAR, né, que é um grupo estratégico de redução de acidentes rodoviários, né? Legal. Então, esse grupo ele é multidisciplinar, então ele é operação, ele é engenharia, ele é conservação, ele traz todo mundo. Vamos analisar esse acidente, vamos ver o que aconteceu aqui. Se ele é um pontual, a gente trata de forma pontual, né? Mas se ele é recorrente, então, o que está acontecendo? Será que é a aderência do pavimento? Será que é a geometria? Será que é a iluminação? Será que o problema é a velocidade? Então, a gente começa a captar lá os elementos lá da ocorrência. As câmeras ajudam porque identificam um flagrante, então você consegue perceber o traçado do veículo, o que aconteceu, de onde ele veio. As fotos lá durante a ocorrência, né? Então, a equipe de campo faz registro, anota, tenta coletar informação, conversa com o condutor. Quando a gente chega no acidente logo após ele acontecer, o usuário ele conta tudo. Ele não esconde, ele tá naquele ritmo do acidente ali, ele conta, daqui a pouco ele começa a formular a história. Não, alguém entrou na frente, não sei o que, o caminhão azul, aí começa a formular um cachorro, né? Tinha óleo na pista, aquele negócio todo. Mas na hora ele conta. E a gente junta, né? Mensalmente reúne, vamos anotar, agora vamos mudar aqui a nossa estratégia, vamos vir para cá, vamos corrigir. Então a gente tem feito muito isso, né? Trata aquele ponto, a gente tem estatística, tem um grupo lá de analistas que geram estatística diária de tudo que acontece, trazem para nós as informações e a gente começa a analisar, olha, fiz isso aqui, melhorei iluminação, pavimento, sinalização. Pô, eu tenho um exemplo da Regis, né? 541 Sul. Era o nosso campeão de acidentes lá no ano de 2022. A gente fez uma intervenção em pavimento, sinalização, colocou um piscante. A gente saiu de 126 para 0. Em 8 meses, assim, a gente começou a medir, surtiu resultado. Então, tem vários pontos que a gente consegue fazer intervenção e reduzir. Tirou lá o componente velocidade, melhorou um pouco a aderência, acendeu a sinalização, opa. A junção de todas essas ações. Então, a gente tem vários exemplos assim que trata, né? E aí, quando não consegue continuar, é quando o usuário não faz a parte dele, né? Tá lá para ele andar 80, 90, ele anda 150. Sim. Aí tá chovendo, ele continua igual.
Aí não dá. Não dá. Quando a gente olha para número, passa de 80%, a causa é o comportamento do ser humano. Então, isso é controlado na Arteris, né? Então, a gente reporta isso para os nossos acionistas, então reporta para a Espanha. Recentemente, uma equipe nossa foi para o México mostrar o trabalho desse Gerardo, local, corporativo, mostrar as boas práticas nossas, né? Então, vai ser exportado esse material nosso aqui para as outras concessionárias do Grupo Abertis, que é o nosso acionista. Então, assim, são experiências que a gente faz aqui que consegue compartilhar com outros locais, assim como copia também as outras coisas de outros locais e traz para cá, né? Então, hoje é muito prático essa troca de experiências e de boas práticas, a gente acaba aplicando em todos os pontos da rodovia. Vai resolver tudo? Não vai. Sim. Né? Mas a gente trabalha diariamente para reduzir isso, né? Então, a gente tem meta, todo mundo tem meta individual sobre redução de acidentes, sobre redução de fatalidades. Então, é um compromisso realmente forte de todos, sabe? Que legal. E falando sobre tecnologia e inovação, né? Hoje em dia não tem como separar, né? Então, Anda lado a lado, né? Na segurança viária, né? hoje a gente tem um laboratório centralizado também, né? Então, tem lá o nosso CCO centralizado, a nossa sede é centralizada, e o nosso laboratório também é centralizado, né? Então, é um local que eu gosto de levar as pessoas quando vão visitar. Geralmente a pessoa vai no CCO, porque a câmera começa a olhar a rodovia, aí eu pego e levo lá no pessoal no laboratório para mostrar o que tem por trás. Então, você vai colocar um pavimento na rodovia, então tem toda uma preparação para esse pavimento, né? A gente testa a aderência, testa a tinta. Vou colocar uma tinta que dura mais, uma esfera que reflete mais, um pavimento que tem maior aderência, um traço melhor, porque isso entrega lá para o usuário que está na rodovia uma qualidade melhor, né? Então, a gente tem equipamentos ali que não é qualquer local que você vai encontrar, né? Então, a gente tem densímetro, a gente consegue medir retrorefletância, a gente consegue sair na rodovia, saber onde estão os buracos, voltar a trabalhar, levanta isso em um dia. Então, né, usa muita câmera para levantar a informação. Hoje as câmeras, elas são... Né, Você sabe dizer se, além de vocês, outras concessionárias... eu sei que a gente tem, os outros... Os outros, eu acredito. Eu acredito que tem também. Eu acredito que tem também, a pessoa é caprichoso. Mas muito bacana. Muito bacana. Câmera é algo que está cada vez mais comum, né? Então, a gente colocou uma agora recente aqui no 615, para quem vai descer para o litoral, tem um PMV, um painel de mensagem ali. A gente colocou uma câmera que vai levantar agora o não uso do cinto de segurança e o uso indevido do celular, por imagem. Então, a gente quer testar a ferramenta da câmera, né, a inteligência artificial dela, se realmente ela vai demonstrar que a pessoa está sem o cinto, porque quando a gente fala em cinto, é um negócio que há mais de 25 anos é regra, é lei, né, utilizar o cinto, e aí a gente pega lá nos nossos números. 8 a cada 10 acidentes elegíveis de uso de cinto de segurança fatais, o cara está sem o cinto. Então, você imagina. Em 2023. Eu tenho 10 acidentes fatais elegíveis para usar cinto de segurança, 8 deles o cara morreu porque estava sem o cinto. Então, você acha um absurdo, mas você vai andar na rodovia, você vai ver o cara sem cinto mexendo no celular. Nossa. A 40, 50 km por hora tem a sua gravidade, mas é menor. Mas a 120, 110... É certeza que você vai morrer. Então, assim... E esses são os evitáveis que você falou no começo ali, né? São as mortes evitáveis. Então, use o cinto, é um negócio tão... Claro. Então, é automático isso, né? Então, mas ainda assim, você encontra as pessoas não utilizando. Nós encontramos também o uso de álcool, o uso de droga. É um negócio que né? Então, assim, essa cadeia do transporte, ela tem que acordar para isso, né? Eu não estou falando que é o único. Assim, a gente encontra muito presente nesse público, né? Então, assim, tem que ter uma responsabilidade de todos, sabe? Porque são vidas que estão ali, né? Todos nós estamos na rodovia, né? Eu levo e traz a riqueza do país, né? As pessoas. Então, tem que ter realmente esse cuidado de chamar a atenção, sabe? Essa conscientização é algo que vai levar tempo ainda, mas precisa dar aquele primeiro passo mais, de forma um pouco mais, entre aspas, agressiva. Tem que falar todo dia. Sempre. Sempre. Vigilância total, o tempo todo, falar todo dia. O óbvio tem que ser dito sempre. Tem que falar, use o cinto. Mas tem que falar, que eu não uso. E é aquela coisa, é óbvio pra gente. Talvez pra pessoa que fala, porque não dá pra entender como que a pessoa não usa o cinto de segurança. Eu tô pensando aqui, inclusive, na hora que ele falou, fiquei pensando porque é uma questão de comportamento e uma questão de você acostumar. Por exemplo, quando eu vou lá na cidade da minha esposa, lá em Campina da Lagoa, pequenininho,
14, 15 mil habitantes. Cara, eu não consigo entrar no carro e não colocar o cinto. Parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Não, mas não. Automático, Tá automático. né? Imagina estar numa rodovia, cara. E assim, já existe o cinto, né? O engenheiro lá da Volvo. A gente põe engenheiro da Volvo. O engenheiro da Volvo. Né? Já tem. Qual é o argumento? Eu fico pensando comigo. O que incomoda? É chato? É feio? Mas vale. Nada justifica o que eu quero dizer, sabe? É difícil lidar com o ser humano, né? Mas a gente tem campanhas para vários tipos de indicadores aí, né? Então, por exemplo, o não uso do cinto. A gente tem uma campanha que chama Tô de Cinto, Tô Seguro. Uhum. Que é abordar e falar a importância do uso do cinto, né? Uhum. A gente já fez isso em rodoviárias. Aqui a rodoviária de Curitiba, por exemplo, a gente faz uma anualmente lá no final do ano, na véspera de férias e fim de ano. Então a gente junta as 3 concessionárias, vai na rodoviária e faz essa abordagem. Uhum. E teve uma vez que a gente levou as crianças do projeto escola. A criança entrava no ônibus, entregava o panfleto e pedia pro adulto colocar o cinto. Um negócio impressionante. Via todo mundo puxando o cinto. E aí as pessoas andam de avião e todo mundo coloca o cinto numa boa, né? Pois é. E o risco de sobreviver com o cinto na queda de avião é muito menor do que um automóvel. Primeiro, o índice de queda de avião comparado Na cabeça do ser é muito humano. menor. Eu nunca tinha pensado. Ajusta sempre se cair. Você viu como muda a chave do cara? Se você não colocar, você vai sair daqui, não vai. Aí o cara coloca. Aí coloca. Aí ele vai entrar no carro, não tem ninguém me cobrando aqui, não sabe? Então tem todo cinto seguro, uma corda motorista a gente faz à noite, geralmente faz nas balanças, nos postos da Polícia Rodoviária, que é baita parceira nossa aí para as ações. Vai lá, para o cara, bate um papo com ele, dá um café, dá um lanche, olha as lâmpadas, tem alguma coisa para trocar ali, um refletivo. É a oportunidade do cara parar, às vezes tomar um café, descansar um pouquinho, às vezes o cara conta um problema, então, né, leva uma equipe de APH lá para bater um papo, medir uma pressão e tal. Então a gente já atendeu o cara que estava infartando em campanha assim. Pô, entendeu, percebeu que estava diferente, conduziu, o cara infartando, o eletro deu alteração. Você imagina esse cara dirigindo logo um veículo com 50 toneladas lá e passa por cima, entendeu? Então é uma oportunidade de abordar, né? Tem uma outra campanha que a gente faz que é o Serra Segura. Isso nasceu lá em 2014. A gente percebia ainda os tombamentos na região da Serra e aí ia lá verificar o veículo, tinha lá uma cuíca de freio isolada, tinha uma lona de freio não funcionando. Na época eu conversei com o Marins e o Maurílio da PRF, falei, cara, vamos fazer uma abordagem lá no posto do Alto da Serra, tira o cara da rodovia, vamos ver como é que esses caras estão. Primeiro que a gente fez, 60% com problema. Da abordagem lá, 100 caminhões, 60 com problema. Aí, ó o problema. E aí é uma campanha que hoje está em toda a Artérias, a Polícia Rodoviária Federal levou um projeto no âmbito nacional também para poder fazer isso, porque sabe que tem problema. Né? Então isola uma cuíca, aquela linha de freio não funciona mais, ele sobrecarrega os demais e aí ele vai para aquele trecho de serra que é perigoso, né? que requer mais, que é perigoso, ele requer mais, né? Mais do veículo, mais do usuário. E aí a gente começa a perceber que ele, vou deixar para fazer manutenção depois, vou parar. E ele não para, né? A vida do cara é rodar, né? Rodar. E aí, às vezes, tem problema que poderia ser evitado. Sim. Né? Que o cara deixou para depois, mas o depois chegou, né? E às vezes a vida é dele. Não dá tempo. Também tem a falsa sensação de eu estar dentro de um veículo de grande porte, eu estar mais seguro em relação aos outros. Mas, cara, é uma falsa sensação. Ele tá carregando 30, 40, 50 mil quilos. E isolando uma cuíca e ele se chocando na traseira de um outro caminhão a 60 por hora, tudo isso vai vir para cima da cabine. Não tem tecnologia. Por mais que as cabines hoje elas se desloquem, tem alguns meios ali para tentar. Cara, não tem milagre, cara. Você tem que fazer toda parte, né? A gente vai nas indústrias, vai nos lindeiros aí, nas comunidades, que é o Viva Seguro, que a gente chama. Vai lá falar do que é a rodovia, o risco da rodovia. Muita gente dirige final de semana. Não tem noção do que é um retorno em nível, a velocidade para entrar num acesso irregular. Às vezes está 10 metros numa passarela e passa por baixo. Retorno em nível é um negócio impressionante. O cara vai fazer o retorno e ele está olhando que vem outro veículo. Né? Na cabeça dele ele pensa assim, eu preciso acelerar para chegar antes que ele. E o outro pensa a mesma coisa, eu tenho que acelerar antes que ele cruze. Eles aproximam o ponto de impacto, né? Clássico, né? Então a gente leva, de quinta a domingo, nesses horários aqui, concentra.
esse tipo, nesse local, não fazer isso, mostra os flagrantes. Então, a gente tenta levar isso lá para De pra forma local, comunidade, né? Uhum. Tem um trabalho que a gente faz na autoescola, algumas autoescolas a gente vai lá e consegue falar um pouquinho do que é a rodovia, porque a autoescola não ensina o que é a rodovia, né? Então a gente tenta falar o que é o dia a dia da rodovia, que não é tão simples assim, né? A realidade, né? A gente vai também o projeto escola, que é ir na escola, né? Montar uma grade curricular lá e falar um pouquinho de trânsito, né? Muito bacana. Humanizar para educar o trânsito, esse eu lembro, um projeto de mais de 20 anos. Uhum. Então, é plantar uma semente lá na criança para, sei lá, de 20 sair 2, É, né? Mas mudou alguém. exato. Então, a gente, né, leva para dentro de casa a mensagem. Então, isso é bacana. São vários projetos que a gente tem, mais de 15 anos. Saúde da... Né? Saúde na Boleia, que é um dia dedicado, né? São 2 dias dedicados ao condutor, parar, fazer uma bateriazinha lá de exames lá, né? Coisas básicas, mas que os caras não têm tempo, às vezes. Né? Então, leva lá, tem psicólogo, vai bater um papo com o cara conta um problema que ele tem ali. Olha só. O médico tá lá, atende o cara. São vários profissionais, né? É multidisciplinar. Até corte de cabelo, vai, porque às vezes o cara não consegue ter um tempo de cortar o cabelo. Olha só. É uma coisa básica, né? Então, Não faz diferença. faz. É uma realidade deles, bem complicação profissionais. Como dito, né? Eles movimentam o país. E os caras trabalham, eles são muito trabalhadores, né? Então o cara não Fica tem muito tempo na tempo. Pode ver, uma boa parte da parcela tá sobrepeso, porque o cara não tem Sim. tempo para ir pra academia, tempo para. Às vezes não, você tem que fazer uma dieta, né? É. O cara na rodovia, se eu escolher muito, eu passo fome, meu amigo. Come o que dá é quando dá. Cara, não, você tem que comer a cada 3 horas. Cara, eu vou dar a madrugada toda. Então, assim, essas oportunidades, ela contribui muito para a saúde deles, né? Ano passado, retrasado, a gente conseguiu fazer 2 áreas de descanso para caminhoneiro lá na Via Paulista, que é uma concessão nossa estadual lá em São Paulo, que é o local para ele parar, fazer o seu descanso, pernoite, tomar um banho, lavar sua roupa, fazer a refeição e seguir, né? Então, área de descanso. E a gente está fazendo uma lá em Palhoça, na BR-101, termina até fevereiro do ano que vem, está pronto, que é realmente um local para o cara parar sem custo, né? Ele para, ele sai da rodovia porque ele está cansado, ele para, ele faz uma pausa, ele vai ter lavanderia, máquina de snack, ele vai poder ter uma pausa organizada para ele ali de forma decente. Depois ele volta para a rodovia descansado. Então, isso é segurança viária. Ele volta mais atento, mais seguro, descansado. Essas coisas humanizam o cara, né, a profissão, e entregam lá para ele e para os demais naquele ambiente rodoviário um profissional mais seguro, né? Então, essa é a ideia. Eu gosto muito da segurança da aviação. O fato de eu gostar não quer dizer que eu entenda, né? Mas eu gosto, eu sou curioso e eu acho muito bacana quão severo é. E dentro das proporcionalidades, deveria ser estendido principalmente para transporte de carga pesada, essa segurança, as redundâncias. Quando tem um sinistro. Quando tem o sinistro, toda aquela investigação, né? E essa linha do descanso é a mesma, né? Um piloto de avião, ele não vai fazer 24 horas de voo. Sim. Ser humano não tem jeito, ele precisa de descanso, né? A atenção diminui, o reflexo diminui e assim por diante. É uma atuação ativa de prevenção, né? Com certeza, com certeza. E todos esses programas, eles abordam ali a educação, a prevenção, né? E fiscalização também, né? A gente chama, a PRF participa muito conosco, né? Porque tem ações que você precisa... Não tem jeito. Precisa punir. Tem. Todo assim, educa as crianças e vai no bolso do adulto. Eu defendo que, além de punir quem está errado, a gente tem que beneficiar o cara que está certo, né? A gente conversa muito sobre isso e aí o governo tem que fazer parte disso, né? Então, o bom motorista ele tem que premiar, né? Porque hoje só pune o mal, né? Pois é. Mas o bom não tem um prêmio, né? Cara, você dirigiu o ano inteiro, não teve uma infração... Você podia ter um desconto lá no teu IPVA do ano seguinte. Porque é uma cenourinha pro cara buscar o bom comportamento, né? E a gente não tem isso no país, né? É só punir, então. O fato dele não se envolver num sinistro, isso traz economia pro país. Claro. Né? Então ele pode, ele deve. O custo social aí pelo IPVA do é enorme. Então, se a gente olhar lá os hospitais lá, centro cirúrgico e o que é tomado por vítimas de acidente de trânsito? Moto, automóveis. Isso fez diferença na pandemia. O hospital lotado por trauma,
precisando né? Então, sim. Banco de sangue, a maioria do uso das bolsas de sangue é trauma. E sinistro de trânsito tá ali de bracinho, de mão dada, né? Sem contar família desestruturada é a razão do acidente, né? E às vezes aquela é a única fonte de renda. Pois é. E ele fica uma sequela grave e não Muita pode... consequência, né, em relação a um sinistro que chega a ter um óbito, muda completamente, né? Uma lesão grave, que ele fica dependente da família, pô, não é fácil. Afastado. Não é fácil. Vamos chegando ao fim. Bate-papo tá muito legal, dá vontade da gente. Rápido. Pois eu acho que cabe mais um aí, né? Marcar mais um, porque são informações que eu sempre... O pessoal acho que já tá até começando, pô, mas ele vai falar isso de novo. Eu vou, vocês vão ter que me... Mas eu vou, por quê? Essa oportunidade aqui, ela promove um conteúdo valiosíssimo, que às vezes uma pessoa que tá ouvindo isso daqui, tá, cara, 5, 6 mil quilômetros de distância. E isso, de alguma forma, contribui também. A gente tá falando aqui dessa região, né? Dessas três rodovias, mas o que a gente tá produzindo de conteúdo aqui, ele é benéfico para o país inteiro. Sim. Sim, tecnologia. Tecnologia a gente fala uma hora. Se for falar De só. tudo que a gente tem em tecnologia, né? Porque é muita coisa. Hoje, a gente está estruturado em cima de um pilar de tecnologia, não tem como fugir disso, né? Então, muitas ações nossas, elas estão ligadas a isso. Câmera, radar, contagem de veículos, solução tecnológica para pavimento, forma de atender, equipamentos lá do resgate, né? Então, a gente foi atrás lá do elétrico, por exemplo, lá, né? Viu uma linha de elétrico que, pô, né? Eu vi um colega nosso que você conhece, o Dr. Maurício. Introduziu lá a transfusão de sangue na rodovia, bolsa de celular. Um trabalho único no país, né, cara? A gente vai trazer ele para falar conosco aí no final do ano, uma palestra sobre isso. Então, cara, que puxa, né? Então a gente tem muita referência aqui que pode demonstrar o que tem de tecnologia, o que tem de inovação, o que tem de coisa nova. Então, pô, é muito... Dá para passar o dia falando. E a gente precisa continuar nesse comportamento de pensar tecnologicamente falando. Porque né? contribui. A gente começa a pensar de maneira, cara, aonde a tecnologia pode otimizar o nosso trabalho e trazer um resultado melhor nesse combate, nessa guerra, Não é para ser normal as pessoas tão jovens perder a vida de maneira totalmente evitável, na maioria das vezes. Agora, em agosto, dia 10, tem um evento lá em São Paulo da BCR, Rodovias do Futuro. O tema é tecnologia. O que eu posso trazer tecnologia para melhorar a segurança viária nas rodovias, né? Então, 5G, 4G, né? O Free Flow aí, que é algo que está se falando cada vez mais, né? Se acabar com praça de bloqueio, colocar pórticos aí para medir distância, pagar por quilômetro rodado, fazer um cálculo de velocidade média. Então, sim, Uso de drones. tem muita coisa aí para explorar ainda, né? Inclusive para a segurança nossa de trabalhar da rodovia, né? Que a gente está muito exposto, infelizmente tem bastante caso. Esse segurança do trabalho, né? Esse é um pilar nosso da Arteris que eu acho que, tenho quase certeza que é o único nas concessionárias do Brasil de ter uma cobrança como nós temos e uma busca por redução desse tipo de acidente indesejável, um acidente grave. Então, tem um esforço de todos, do CEO a qualquer operador nosso, de evitar um acidente, de não ter acidente, ter essa preocupação. A gente tem bastante protocolo, tem bastante procedimento para, treina, retreina, fala, porque a gente não quer com os nossos o que não quer com os outros. Isso E, inclusive, com colaboradores indiretos também, né? Então, prestou serviço para nós aí, trabalha conosco, tem que entrar nessa regra, e quem trabalha sabe que não é fácil. Porque cuidar do comportamento do outro não é fácil. Então, a gente tem uma cobrança e um trabalho sobre isso muito forte, né? Então, o pessoal do resgate, por exemplo, eu tenho com os coordenadores da BR Vida, São Francisco, que presta serviço para nós, um grupo que se chama Educação Continuada. Os 3 coordenadores e eu, só. E eu falo para eles assim, cara, a gente tem que pegar aqui o nosso PHTLS, dividir ele em 12 meses, e todos os dias, toda semana tem que ter um tema lá para o pessoal falar, treinar. Tem local que o cara atende acidente toda semana, mas tem local que ele passa semana, 2 sem atender o acidente, e quando vai acidente o cara não lembra. E aí, o que fazer?
Não dá tempo de lá buscar. Agora eu faço o quê? Vou lá, vou ficar na cabeça porque eu não sei fazer mais nada, só fico ali. Não, cara, pode ser eu lá no acidente, né? Preso na Ferrari, e aí? Eu falo muito isso. Então, Pode ser eu, um familiar meu. Todo mundo tem que ajudar a carregar o piano. no começo, lá, 2008, 2009, a rodovia tolerou muito erro nosso, né? A gente tá todo mundo começando, mudando, trazendo aquele atendimento da cidade para a rodovia, achando que o cone ia parar qualquer... Não, não é assim. A gente começou a aprender, né? Quase a aviação, né? A aviação trabalha de trás para frente, né? Pega os acidentes e vem corrigindo, né? Então a gente também tem uma quantidade de acidentes e vem criando barreiras, né? Ou para eliminar ou para reduzir os impactos, né? Então a gente usa muito isso. Então esse cuidado também, a gente tá com 15 anos de operação, também vai ficando maduro, vai aprendendo mais, né? Já o caminho é por aqui, não é por aqui. Curta, né? Curta. Não tem atalho para segurança. Ou você segue ou vai pagar a consequência, né? Não tem jeito. Segurança não dá pra brincar, não dá pra flertar com segurança do Lazarim. E se a gente for olhar e fazer um comparativo, né? 15 anos. Quando a gente fala hoje de segurança do trabalhador, né? É uma outra visão, né? Para todos. Sim. De forma geral, né? As pessoas se preocupam muito mais, né? Estão muito mais atentas do que antes, né? É aquela questão que você acabou de falar, né? O cone não é a barreira física que vai ali. É só dar uma bicuda que o cone voa, então o carro não vai. Você com certeza vai andar numa rodovia da Arteris e você vai perceber diferença na sinalização de obra, no atendimento. Você vai ver a equipe de operação todos usando capacete. Não é comum. Nós implementamos isso lá em 2017, lá na Planalto. Trouxemos para as demais, hoje todo mundo saiu do veículo com capacete. Independente do atendimento. Eu tenho o capacete com o meu nome no carro, desço, coloco. É segurança, todo mundo. Hoje, quando você vê alguém sem, parece que está faltando alguma coisa, cara. Então você acostuma com aquilo e aí você vai aumentando esse nível de proteção, de percepção. E quando a gente vai em outro local e olha, te incomoda. Uau, o cara tá faltando. O cara não tá fazendo, tá diferente. Mas vai acontecer problema, eu vou parar aqui, né? O amigo, vai para trás da barreira. Negócio simples, cara. Tem a barreira de concreto, a defensa metálica, a gente fica no acostamento de pé. Cara, custa ficar atrás da barreira. Se alguém se perder, bate na barreira, não bate em você. Mas precisou alguém se machucar pra gente entender que ficar atrás da barreira era mais seguro. E hoje você vai ver, o pessoal só não fica quando não tá. Ou às vezes o cara esquece, você chama atenção, né? Mas fica atrás da barreira, é um comportamento que mudou. E você tá sempre muito na rodovia, você consegue... Sim. Eu falo assim porque... Sou chato, né? Eu sou chato. É a legitimidade, né? O cara tá cobrando... Sou chato. A gente tem câmera, bastante câmera, então consegue perceber, né? Eu escuto a rádio muito, tô no trecho rodando, fico ouvindo. Então você sabe quando o cara quer dar um jeitinho. É o famoso Miguel. Então... Aí o cara, pô, esse chato aí. Isso é muito legal. E eu rodo madrugada, então os horários nossos é bem... E aí o pessoal do nada, esse cara tá falando. De repente, Júnior passar aqui 2 horas da manhã. Aí começa a mandar mensagem pro outro. Para. Aí, pessoal, vamos bater um papo. Os caras dormindo, só vamos bater um papo. Não, checklist aí. 3 da manhã. Esse cara é maluco lá. Não, abre a caixa de ferramenta aí, vamos ver se tá faltando alguma coisa. Cara, pô, louco aí, cara. O que tá fazendo aqui? Mas, pô. E assim, lá da primeira base até a última. Então, não é só ali pertinho. Pô, então, não, sabe? Mas eu faço porque gosto. Faço porque é obrigado. A gente consegue enxergar isso. E a operação é cachaça, né? Você viciou o negócio. Mas tem que correr no sangue, senão esquece. O meu telefone, por exemplo, ele dorme há 15 anos do meu lado, né? Dificilmente eu não respondo ninguém. É verdade. Me incomoda quando não tá acontecendo nada. Você imagina? Tá no modo avião? Tá no modo avião isso aqui? Na temporada ele incende ocorrências. Fora dela, são 700 aí. Cara, tem problema todo dia. Eu olho aqui, pô, a gente pega o nosso número da Regis. É um tombamento a cada 22 horas. Os números começam a aumentar começo de novembro? É que muda o perfil do usuário, né? Já começa as férias, né? Já vem mais automóvel, cara. Então, período de festas agora, de outubro, a gente chama atenção, né? Litoral, o pessoal vai procurar as festas de outubro. Final de semana no verão, o pessoal vai pra balada. Então, a PR faz muita campanha lá da Lei Seca, a gente apoia eles também.
Cara, 30, 40 carteiras que o cara tira lá no final de semana. E O cara bebe. Isso com Uber, com não sei o quê. é, O aplicativo aí facilita, né? é. E essa integração entre vocês e a PRF, enfim, esses outros órgãos é fundamental, né? A gente tem um bom relacionamento. Consegue uma força muito maior, né, para poder atuar. Mas a gente tem um bom relacionamento com a PRF, a gente trabalha muito com eles há muito tempo, né? Então, troca gestão, entra um, a gente continua. Porque o nosso jeito de trabalhar é o mesmo sempre, né? É. Então, eu nunca pedi pra alguém assim, cara, tá pra tirar a multa do Dá um jeito. Jamais eu vou fazer isso. Não, cara, não vou fazer. Então a gente tem acabou. Pode doer, mas é o certo. É. E a gente tem essa liberdade com eles, pô, é uma história já, né? Com eles, com a Defesa Civil, Uhum. com o bombeiro, os órgãos que nos apoiam, o Policiamento Rodoviário Estadual, lá nas estaduais, né? Então a gente porque na hora da crise, cara, você conta com todo mundo. Nossa, meu amigo. É. O acidente lá do ônibus do Pará, que foram 19 fatais, né? Foram 2 horas de atendimento naquela ocorrência. A rodovia está liberada em 2 horas. Um acidente daquele tamanho, em 2 horas, está totalmente liberada, mas teve 5 helicópteros. Teve bombeiro tudo que é lado, teve SAMU tudo que é lado. Ou seja, todo mundo vai para a ocorrência, trabalha de forma coordenada. Você pega uma ocorrência complexa dessa aí, em 2 horas devolver o tráfego na rodovia, não é algo simples, né? Quando a gente teve o problema lá em novembro da queda de barreira, eu fui na hora para lá, no amanhecer do dia, tinha caminhão com voluntário para ajudar. Tô falando em 50 pessoas, assim, voluntários, Corredor Guaramirim, Joinville. Joinville chegou na hora, com Garuva, com Guaratuba, mas o pessoal vindo no outro dia, assim, ó, tô aqui para ajudar, né? O WhatsApp sai uma informação no início lá que caiu, tem 50 vítimas e aquilo tornou uma verdade, todo mundo achava que tinha, né? Então, a desinformação nessa hora é um problema. É um problema. Então, até você corrigir, soltar uma nota dizendo, calma, não é, Muito rápido, né? não é assim aí. O WhatsApp é Ah, aquilo que é um boato vira uma notícia real depois, sem corrigir, né? Que a gente amanheceu o dia falando que tinha de 30 a 50 desaparecidos, e na verdade tinha 2. aham. É mesmo. O fato de ter uma quantidade alta de informação não quer dizer que é alta É que a qualidade. falta da informação real cria uma informação, uma fake news, né? É. Um negócio que não existe. Aumentando, né? E para corrigir isso depois do trabalho. Cara, dá um trabalho. Mas também foram 11 dias lá ininterruptos de trabalho, né? Sim. Ali foi uma tragédia. Eu tinha passado por 2008, 2009, 2011 já, quedas de barreira. Uhum. E aí agora, 2008, no primeiro ano de Primeiro contratação ano. ali, né? finalzinho do ano 2008, depois 2011 e essa. O solo ele Puxa. suporta, né? O volume de chuva é muito grande. Assim, são escolas, né? É. Você vai ficando cascudo para isso, mas É. Bom, entramos então na nossa reta final. Queria agradecer ao Júnior por esse bate-papo. Como eu disse, tem muito assunto pra gente voltar outras vezes. E a gente queria que você deixasse uma mensagem final para toda a audiência, né, que está vendo o QRX na rede, enfim, baseado em tudo que você tem de experiência que você trouxe para a gente aqui. um pouquinho. Mas que para a gente já é de grande valia, né? A gente queria que você deixasse uma mensagem. Bah, primeiro tem que colocar paixão no que faz, né? Então, acho que se escolheu trabalhar com pessoas, com a vida das pessoas, tem que ter uma dedicação extra, né? Então, você poder fazer a diferença para salvar alguém, eu acho que isso é fundamental e a gente trabalha muito nisso, né? E a gente não pode desistir de que o trânsito ele tem solução, né? Então, ele passa pelas pessoas, pela via, pelos veículos, mas a gente não pode deixar de falar isso nenhum dia e pensar nisso, né? Então, todos os dias a gente está na concessionária pensando, né? As pessoas têm que conhecer o que as concessionárias fazem. A gente faz muita coisa. Por trás tem muita coisa, né? Então, às vezes, as pessoas enxergam só o pagar a tarifa. Mas aquilo lá é o que remunera tudo isso, né? A gente tem uma padaria que só tem um produto, pãozinho lá, só o pedágio. Pagou lá o que mantém tudo, né? E pode ter certeza que tem alguém pensando no que fazer para reduzir um acidente e evitar um acidente grave ou uma morte. E se acontecer alguma coisa, a gente vai estar ali. Né? Então, é tentar capacitar as pessoas para dar o melhor atendimento e estender a mão para quem precisa, porque a hora que o cara precisa, aquele problema é o maior do mundo para ele, né? Então, a gente tem que estar lá de boa vontade,
rápido e prestativo para atender, né? Como missão de vida mesmo. É missão de vida. Tenho certeza. Posso ir embora e dizer assim, eu contribuí com alguma coisa, né? Eu acho que isso é... O legado, ele vai ficar. Nós somos substituíveis, né? Parece até a palavrinha de coach. Não, é isso, cara. Tem que Mas chegar... nosso legado, ele não é substituível. Chega no fim do dia, o resultado que você quer é esse. É. Né? Que você fez a diferença na vida de pessoas que às vezes pessoas que você não conhece e às vezes é uma pessoa sua. Né? Você às vezes colhe o que outro plantou e às vezes planta para outros colherem, né? É assim. É isso. Contribuição mútua. Mas agradeço aí a oportunidade, bate-papo. Acho que a gente tem bastante coisa para falar sempre. Né? Não, temos. Vamos marcar mais podcast, porque tem muito assunto pra gente. Né? Hoje o assunto foi segurança, mas a gente tem um leque. Tem. Rodovia, maluco, se eu contar a história que acontece na rodovia. Nossa, tem de tudo, cara. Legal. Júnior, novamente, muitíssimo obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente, né, toda a audiência. E contribuam, a gente pede para vocês contribuírem, colocarem temas. Né? Um tema que é muito solicitado é a questão de segurança, é a segunda, né, que a gente faz sobre a questão de segurança. Então, é por isso que a gente trouxe o Júnior para falar, que ele tem toda a experiência, né, e tem essa vivência, né, na área. E é isso. Acho que... A gente tem a maior obra hoje de infraestrutura do Brasil, que é o contorno viário da Grande Florianópolis, na fase final, né? Tá finalizando lá. Tá finalizando. A gente vai dar uma entrega em segurança viária para aquele trecho da Grande Florianópolis, né? Então, já devia ter falado, mas lembrei de falar. A gente transformou o acostamento em terceira faixa lá. Então, a gente reduziu acidentes, reduziu severidade, fatalidade e aumentou a velocidade de deslocamento. Ou seja, é a infraestrutura fazer a diferença na segurança viária e na mobilidade das pessoas, né? E com a entrega do contorno, que é uma baita obra, mais 54 quilômetros aí, 4 túneis duplos. Então a gente vai entregar muito mais para aquela região e para as outras, né? 54 km. E quem não conhece a gente, cara, quem não conhece a Arteris, eu não tô falando da boca para fora, é uma empresa que tem pessoas, cara, que pensam em pessoas, sabe? Isso faz a diferença. É, que faz a diferença. Às vezes a gente vai em reunião assim, a gente olha lá os indicadores financeiros, olha tudo, mas a gente não deixa de falar em pessoas, na preocupação com os colaboradores, né, com a segurança dos nossos e dos usuários. Isso é legal, né? Então é uma empresa que é humanizada para o trânsito, sabe? Para os seus. De gente para gente. Isso é legal. Legal, bacana. Maravilha. Bom, então, para a gente fazer a finalização aqui do mais um episódio do nosso podcast, que é X na Rede, inclusive as nossas carequinhas, ela está se estreando hoje aqui, né? Então, deixar mais uma vez o agradecimento à SG Técnica, uma parceira que é comum, né, do mesmo propósito que a Resclad, né? E a gente aí combate junto essa soma aqui de parceiros, a gente cocria várias soluções para que a gente, de alguma forma, contribua com a sociedade para diminuir essas perdas evitáveis, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Nos sigam, né, nas plataformas. O QX na Rede, ele está no YouTube, ele está no Spotify, ele está no Deezer, enfim, todas as plataformas de streaming, né? Então é isso. Mais uma vez, obrigado e obrigado, Júnior, obrigado, Letícia. Precisamos aí. Até mais, gente. Até o próximo episódio do QRX na Rede.